Salve Maria, que é a continuação do vídeo. É Cristo, ele fundou a igreja e deixou seus apóstolos para edificar a igreja. Tanto que os apóstolos são as pedras que edifica o alicerce, tendo por pedra de ângulo Cristo. É simples, a Bíblia dá esse entender. A igreja ensina isso. Você pega em 1 Pedro, olha só, 1 Pedro 2, 4, ó. Olha só, as cartas Petrina, modo nenhum Pedro fala que ele é a pedra de edificar a igreja. A Bíblia que fala que os apóstolos são as pedras que vão edificar esse edifício, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Porque pedra de ângulo, a cabeça é Cristo, que coorena o corpo com os membros, por inspiração, ação, moção do Espírito Santo. Então, os apóstolos, eles não estão edificando a igreja sozinhos, por ação do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, em comunhão com o Pai e com o Filho, e comunhão com a sua esposa. Aqui, ó. 1 Pedro 2, achegai-vos a ele pedra, ó, viva, que os homens rejeitaram, mais escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. Quem foi a pedra viva que os judeus rejeitaram? Que desprezaram, que crucificaram, que perseguiram, etc. E quais outras pedras que os judeus também vão perseguir? O Império Romano vai perseguir. Viva, vós também se tornares, ó. Material desse edifício, ó. Pedro, ele é a pedra viva que vai edificar a igreja com o seu pastoreio. Que sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Tanto o no primeiro vídeo, Pedro edificando a igreja, Atos Apóstolos 2,14. Atos 3, Atos 5, Atos 8, Atos 9, Atos 10 ali, a família de Cornélio. E por aí vai, até o 15. Edificando a igreja. Mais escolhidos e preciosos aos olhos de Deus. Ó. E quais outras pedras vivas vós também vos tornares, os materiais deste edifício. Espiritual, ó, edifício, ó. Um sacerdócio santo, para ser vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Ó. Por isso, lê na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, ó. Pedra angular, Efésios 2:20. Edificado sob o fundamento dos apóstolos, e tendo por profeta, e tendo por pedra de ângulo, próprio Cristo. Sua confiança não será confundida, ó. Isaías 28:16. Então, quem coloca só confiança sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, a confissão de Pedro é que vai edificar a igreja. Tendo por pedra de ângulo o Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Atos Apóstolos 4, só Atos, para você entender que Pedro não está fazendo sozinho. 8, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefe do povo, e ancião, ouvi-me. Aí o cara vai usar os pais da igreja, com manobra, claro, né? Teniciosa, fraudulenta e etc. É a rocha da confissão sobre a qual a igreja está edificada. Novamente falando que a confissão de Pedro... Então tem uma igreja edificada. Quem edificou essa igreja? Uma igreja protestante? Não. Ó pra você ver. Tem uma igreja sendo edificada. Já foi fundada a igreja na cruz. Agora, falta ser edificada. Quem está sobre a profecia para edificar a minha igreja? Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Pedro. Pedra de ângulo, Cristo. E pedra de edificar a igreja. Os apóstolos. Pedro, líder, e os apóstolos. E Cristo é onde a igreja está edificada, né? Ó, de novo aqui, Hipólito de Roma. Assim, nosso único fundamento inabalável, nossa única rocha feliz da fé, é a confissão da boca de Pedro. Tu és o Filho do Deus vivo, né? Então aqui já mata tudo, né? Aqui ele fala, nossa única rocha feliz da fé é a confissão da boca de Pedro, né? E não o próprio Pedro. Por exemplo, como entender isso? Qual é a confissão de Pedro?
Porque, ó, você vê aqui, muitas pessoas não percebem isso aqui, ó. Quem revelou a Pedro? O Pai, ó. Mateus 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó. Jesus então lhe disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue. Olha só. Que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. A revelação vem do Pai do céu. Olha só, a confissão de Pedro, que vai edificar a igreja, porque a revelação vem do Pai do céu. Então, João 1,42, quem é a pedra que Cristo mudou? Olha só o projeto de Deus. E o cara que é, claro, os pais da igreja, a rocha não é Pedro que fundou a igreja. Pedro é a rocha de edificar a igreja, por revelação de Deus. E a profecia está aqui, eu te declaro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ó. Edificarei, então já tem uma igreja fundada. Falta o quê? Ser edificada. A revelação do Pai já tem, a explicação do Filho já tem, mas falta ser edificada. Por isso que Cristo, Atos Apóstolos 2, escolheu 12. Para ensinar todo o evangelho, os 4 evangelhos, com milagres e prodígios, para edificar essa igreja. Tendo por pedra, cabeça que sustenta o ângulo Cristo. E dá a chave a Pedro para fazer a ponte com Cristo, porque Cristo subiu na nuvem e deixou a sua esposa, o Paráclito, para fazer essa ligação. Pedro, que está edificando a igreja, que vai ligar com o fundador da igreja. Aí que vem o termo ponte. E o cara nega isso. Né? E não o próprio Pedro. Leão Magno I aqui, ele fala, então o abençoado Pedro, cuja confissão divinamente inspirada estava destinada a abençoar todas as nações, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Por exemplo, Tomás de Aquino, aqui, ele fala aqui o seguinte, e assim também, no tempo da graça, na revelação feita aos apóstolos, sobre a fé na unidade e na trindade, se funda toda a fé da igreja, como está no Evangelho, sobre esta pedra, isto é, na tua confissão, edificarei a minha igreja. Está aqui na Suma Teológica aqui de São Tomás de Aquino. Até mesmo São Tomás de Aquino afirmando que a pedra é Cristo. Claro que a pedra é Cristo. Pedro, ele é a pedra de edificar. Pedra de ângulo é Pedro. Cristo. Cristo, ele é a pedra que vai edificar a igreja? Não, Cristo já fundou a igreja. Quem vai edificar a igreja é os apóstolos e o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Santo Tomás de Aquino fala, a confissão de Pedro, que vai edificar a igreja de Cristo. Porque os apóstolos são as pedras vivas, coluna sustentáculo da verdade, que vai edificar a igreja. Como vai dizer lá em 1 Pedro 2, 4 e 5. Quais outras pedras vivas também vos tornar desse material do edifício? Um sacerdócio santo para oferecer vítima espiritual, agradável a Deus. Olha só que interessante. Então, quais outras pedras tornaram? Pedro, ele é a pedra de edificar. Tanto se você for prestar atenção, só ler de Atos até Atos Apóstolos 1 até o 15. Atos 1, Atos 2, Atos 3, 4 até o 15. Você vai ver Pedro concretizando a profecia. Mateus 16, 18. Sendo edificada a igreja. Ó, Pedro edificando a igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2, 14. Pedro então pondo-se de pé, companhia dos 11, com a voz forte disse, homem da Judéia, e vós todos habitai em Jerusalém, sejais vós conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Olha só, Pedro, junto com os 11, de acordo com a profecia. Está aqui, ó. Meu filho aqui que tá bravo que a bicicleta dele quebrou. Olha só. Mesma coisa, de acordo com a profecia. Estavam os 11 ali. Só Pedro teve a revelação. Agora, as apóstolos 2 ali, tá os 11. Só Pedro está pregando.
para concretizar a profecia de Mateus 16, 18. Olha só que interessante. E o cara tem a cara de pau. Os pais da igreja, eles seguem uma doutrina, as Apóstolos 2:42, que é a mesma doutrina, fundamento dos apóstolos. Claro que os pais apostólicos, a patrística fala, Pedro não é a pedra de ângulo. Pedro, ele é a pedra de edificar o ângulo. Tanto se você pegar aqui Atos Apóstolos 4:11, esse Jesus, pedra que foi desprezada. Vós, edificadores, tornaram a pedra angular, ó. Momento nenhum a escritura fala, eu, Pedro, sou a pedra. Que interessante. Fundou a igreja. Que fundou a igreja, não, pô. Olha só. E Pedro edificou essa igreja também do mesmo jeito que o mestre, pregado de ponta cabeça. Pedro e Paulo decapitado. Então, fundada com sangue, edificada com o sangue dos mártires e gerada, fundada na cruz com sangue. Para hoje você cuspir na cara do Senhor e seguir Martinho Lutero, que nem morreu na cruz, nem ressuscitou. E não teve a revelação do Pai. E tanto que Pedro teve a revelação não para fundar a igreja, para edificar a igreja. Que já foi fundado o fundamento. Qual que não pode colocar outro. 1 Coríntios 3:11. Vocês já colocaram outro fundamento. Fundaram outro fundamento. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. É um vídeo simples para você entender. Pedro, ele é a pedra, sim, de edificar a igreja. Pedro é o destaque, sim. Porque Cefa, por quê? Cefa, para a gente entender quem faz a ponte com a cabeça da igreja. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.